Olá, amigos do YouTube. Hoje estudaremos a defesa siciliana, variante dragão. Antes, um breve comentário sobre a defesa siciliana. Como já deve ser de conhecimento de vocês, o xadrez é um jogo que objetiva a luta pelo centro. Existe o chamado grande centro, que é compreendido por essas casas centrais. Existe o pequeno centro, que são as casas mais cobiçadas por ambos os lados. Na luta pelo centro, nós podemos ter como lance inicial das brancas E4. Aqui a gente pode perceber que as brancas ocupam o centro, ocupam a casa E4, já exercem um certo domínio sobre D5 e sobre F5. Além disso, as brancas liberam as casas para a dama e para o bispo em F1. Nós podemos imaginar o seguinte: se fosse a vez das brancas jogarem novamente, as brancas adorariam jogar um lance D4, ocupando o centro, dominando E5, C5 e abrindo linhas para o bispo de C1 e abrindo ainda mais casas para a dama. Essa seria uma posição sonhadora para as peças brancas. Na tentativa de frustrar os planos das brancas, as negras podem jogar E5 ou C5, que caracteriza a defesa siciliana. Notem que, se as brancas jogarem D4, as pretas elas vão trocar um peão da ala da dama por um peão central, o que vai fazer com que as pretas tenham uma vantagem estática durante toda a partida. As pretas vão conseguir manter os seus peões centrais e, como a gente vai ver ao longo das partidas da siciliana aberta, as brancas elas vão ter uma vantagem em desenvolvimento, enquanto que as pretas elas vão manter essa vantagem estática durante um bom tempo da partida. Tá? Então, daí se justifica o lance C5. As brancas então procedem com cavalo F3, as pretas jogam D6, também buscando o domínio do centro, o domínio da casa E5 e abrindo linhas para o bispo em C8, D4. As brancas contestam o domínio das pretas sobre o centro com D4, contudo, as brancas perdem um peão central. C toma D4, cavalo D4, cavalo F6, ameaçando o peão de E4, cavalo C3, defendendo o peão. Agora, as pretas jogam o lance G6, o que sinaliza a intenção das pretas jogarem a variante dragão da defesa siciliana, o que é considerado uma variante que melhor incorpora o espírito da defesa siciliana, porque esse bispo aqui de F8 ele será fianquetado na casa G7 e ele pode se tornar ao mesmo tempo uma grande arma ofensiva, assim como um grande defensor do roque das pretas. Então as pretas na siciliana dragão, elas desenvolvem as suas peças para as casas mais ativas desde o início da partida. Nesse instante, ao longo dos nossos estudos, a gente vai ter várias respostas para o lance G6. Pode se desenvolver de maneira clássica, jogando o bispo para E2. Existe também a possibilidade de responder a G6 com G2, G3, tá? E inicialmente nós estudaremos o ataque iugoslavo. O ataque iugoslavo ele é iniciado com bispo E3. Aqui vale salientar o seguinte: se as pretas decidem ameaçar o bispo em E3 com cavalo G4, esse lance ele perde de imediato. Vocês conseguem ver qual seria a resposta
que as brancas poderiam dar para o lance cavalo G4? Bem, as brancas jogam bispo B5, o que é um lance fulminante, porque não importa o que as pretas façam, elas vão perder material. Por exemplo, se as pretas tentam defender com cavalo C6, segue, cavalo toma C6, B toma por C6, bispo C6, cheque, e as pretas perdem a torre. Elas ficam em desvantagem material. Outra possibilidade é bispo B5, bispo D7, dama, toma cavalo em G4. Então, as pretas não podem capturar a dama, porque o bispo ele se encontra cravado. Tá? Então, já no início da partida, a partida já tem um caráter bastante tático, e caso as pretas desconheçam esse tema tático, esse mote tático, elas podem sim perder material logo de início. Tá? Então, repetindo, cavalo G4, bispo B5, se jogam cavalo C6, cavalo toma C6, B por C6, bispo C6, bispo D7, bispo toma 8, e as pretas ficam com uma torre a menos. A outra possibilidade é bispo B5, bispo D7, dama por G4, e as pretas ficam com um cavalo a menos. Por conta disso, as pretas jogam bispo G7. Notem que agora, se dessemos um lance extra para as pretas, seria sim possível as pretas jogarem cavalo G4, porque bispo B5 seria respondido por rei F8. Então esse lance bispo G7, além de fianquetar o bispo, né, trazendo ele para uma casa muito mais ativa, muito mais próspera. Notem que essa diagonal aqui, ao longo de várias partidas, essa diagonal se torna bastante temática. Esse bispo aqui ele é conhecido como bispo dragão. Tá? E quando as pretas conseguem liberar esse bispo nessa diagonal, costuma-se dizer que o dragão está cuspindo fogo. Então, além disso, as pretas também estão abrindo espaço para o rei, caso ocorra bispo B5. Então o rei pode vir para F8. Sendo assim, já que existe essa possibilidade de cavalo G4, as brancas fazem um lance profilático. Elas impedem o avanço de cavalo para G4 com o seguinte lance: F3. F3 é um lance muito importante. Ele impede a vinda do cavalo para G4. E além disso, como iremos ver no ataque yugoslavo, as brancas elas jogarão dama para D2, rocarão grande, e o lance F3 servirá para apoiar um ataque na ala do rei com G4 e H4. Então esse lance F3 ele tem vários propósitos. As pretas seguem com roque. As brancas jogam dama D2, cavalo C6, bispo C4. Esse bispo C4 ele é um lance preparatório para fortalecer ainda mais o roque grande das brancas. O bispo ele é um defensor de toda uma ala. Esse bispo aqui em C4 ele vai servir para defender o roque do rei. E além disso, ele também pode se tornar uma peça bastante agressiva, porque ele já está mirando o roque das pretas. Já está batendo aqui no ponto F7, por exemplo. As brancas também têm a opção de rocarem grande de imediato.
como veremos em partidas futuras, sem perder tempo do bispo vir para C4, com o bispo vindo para C4. Só que nesse tipo de variante, elas permitem que as pretas joguem D5, o que é uma linha bastante aguda, tá? Então, nós iremos estudar essa variante também. Portanto, bispo C4 se justifica. Bispo C4, bispo D7, roque grande, tá? Essa daqui é uma posição bastante comum, alcançada milhares de vezes se vocês procurarem databases. Essa posição a gente pode ter ela como a nossa tábia, a nossa posição inicial. E aqui a gente inicia a discussão dos planos para ambos os lados. Os planos para as brancas consistirá em abrir a coluna H, geralmente com sacrifício de peão em H5, ou essa abertura de coluna também pode ser feita através de G2, G4, H2, H4 e depois H5, o que é um pouco mais lento, tá? As brancas também podem fazer lances profiláticos, tais como rei para B1, e também tirar esse bispo aqui da linha de ataque das pretas com bispo B3, tá bom? O Bob Fischer costumava dizer o seguinte: para jogar contra a dragão, sacrifício, sacrifício, mate, né? Começando a sacrificar o peão na coluna H, abrindo a coluna H com H2, H4, H5, remover os defensores da ala do rei das pretas, tá? Isso daqui é muito importante. A remoção do bispo dragão das pretas, ele deve ser feito necessariamente com bispo E3, H6. Por isso que busca-se manter esse bispo no tabuleiro, porque ele é que vai trocar, que vai eliminar a peça mais promissora das pretas em G7, tá? E eliminarmos também o defensor de H7, que no caso seria o cavalo de F6. Essa eliminação ela pode ser feita de diversas formas, por exemplo, com o cavalo C3, D5, ou ainda com os avanços de peão G2, G4 e G5. Tá? Esse é o plano das brancas. O plano das pretas ele consiste em buscar um ataque na ala do rei. Notem que os reis aqui estão rocados em alas opostas. Então haverá uma corrida para quem chega primeiro, qual ataque será melhor sucedido. O ataque das pretas ele se dá da seguinte forma, através dos seguintes lances: dama D8, A5, torre de A, C8, ou ainda, também existem planos de jogar torre de dama D8, A5 e trazer a torre de F para C8. Com que objetivo? Por que não a torre de A para C8? Porque retirando a torre de F para C8, no momento posterior, se as brancas jogarem bispo H6 para eliminar esse bispo daqui, as pretas têm o seguinte recurso: jogar o bispo para H8 sem se preocupar em perder a torre de F8, tá? Existem planos também de das pretas de expansão na ala da dama, inclusive com sacrifícios de peões, jogando B5, A6, B5, ou jogar B5 direto para abrir linhas em cima do rei branco, tá? E esse cavalo aqui de C6, ele vai vir para C5, depois C4, aproveitando esse posto aqui avançado, e ele vai colocar um dilema para as brancas. Qual bispo você quer perder? O bispo de E3 ou o bispo de B3, né? Depois que esse bispo vier para a casa B3. Obviamente,
as brancas vão preferir capturar o cavalo em C4 com o bispo. Sempre. Por quê? Porque perder esse bispo daqui é muito perigoso. Porque esse bispo daqui, como eu já disse anteriormente, ele será trocado por este daqui em E3. Tá? Por conta disso que se favorece essa troca do cavalo quando ele vem para C4, bispo toma C4. E as pretas vão jogar nessa coluna semi-aberta. É por aqui que as pretas buscam contra-jogo. Tá? É nisso que consiste o plano das brancas e o plano das pretas. A partida que nós iremos examinar agora é uma partida jogada em 1964. O nome dos jogadores é Dragoljub Minnick e Williams Lee. É uma partida bastante importante sob o ponto de vista teórico e mostra o quão aguda a siciliana dragão é. Vamos então à nossa partida. As brancas iniciam a partida com E4, as pretas jogam C5, a defesa siciliana, cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6, cavalo C3, G6. Inicia-se então a variante dragão da siciliana. As brancas respondem com o ataque iugoslavo, que é iniciado com o lance bispo E3, bispo G7, F3, cavalo C6. Nós vamos chegar à mesma tábua por transposição de lances. Bispo C4, roque, bispo B3, é um lance profilático. Futuramente as pretas terão contra-jogo na coluna semi-aberta, na coluna C, semi-aberta. Então as brancas elas retiram o bispo da linha de ataque das pretas. Bispo D7, H4, cavalo E5, H5. Cavalo toma H5. Notem que as brancas já conseguiram o primeiro objetivo, que é sacrificar o peão da coluna H para abrir linhas de ataque sobre o rei negro. Dama D2, torre C8. As brancas jogam grande. Cavalo C4, ameaçando a dama e o bispo. Aqui é um momento importantíssimo. Aqui, obrigatoriamente, as brancas devem capturar o cavalo em C4. Tá? Porque se as brancas permitirem que as negras eliminem o bispo de E3, o bispo de G7 ele irá reinar sobre o tabuleiro. Notem que o bispo em G7 ele já tem a diagonal toda aberta para ele. Se o bispo de E3 some, é muito difícil, eu diria que impossível eliminar o bispo de G7. Então, o dragão ele irá soprar fogo sobre o tabuleiro e as brancas não conseguirão fazer absolutamente nada. Então, esse é um momento crítico durante a partida. Bispo toma C4, torre toma C4, G4, cavalo F6, bispo H6. Aqui as brancas oferecem a troca de bispo para as negras. Só que as negras elas cometem um erro fatal. Elas aceitam essa troca de bispo e nós veremos o porquê que esse erro é fatal. E é um dos motivos pelo qual essa partida é tão importante, essa partida é tão icônica em relação a dragão. Aqui, o certo não é jogar bispo toma H6.
Depois de muitos anos de experiência nessa defesa, os grandes mestres eles encontraram a solução correta. O lance crítico da posição aqui seria cavalo por E4, ameaçando dama e abrindo um ataque sobre o cavalo de D4. Notem que se dessemos um lance a mais para as pretas poderiam tranquilamente capturar o cavalo de D4 com a torre, por exemplo. Aqui, novamente, através de anos de prática, descobriu-se que o melhor lance, a melhor resposta para esse ataque é dama E3. E aqui as pretas fazem um lance um tanto quanto surpreendente. Elas sacrificam a torre, elas sacrificam a qualidade em C3, torre toma C3, B toma C3, cavalo F6, bispo por G7, rei G7, e aqui a gente pode parar para analisar o que as pretas ganharam com esse sacrifício. Notem que as pretas têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peões, contra 5 peões das brancas. E a estrutura de peões das brancas está muito pior do que a estrutura de peões das pretas. O roque do rei branco está muito vulnerável. Então a gente pode imaginar o seguinte: as pretas elas podem jogar, por exemplo, dama A5, ameaçando o peão de G2, uma possível entrada de dama em A3, torre C8, né? O que é muito perigoso. Dama A5, torre C8, ameaçando C3. Então, as pretas elas estão numa situação bastante delicada. Aqui, por exemplo, um jogador um pouco menos experiente, ele pode pensar o seguinte: um ataque com dama H6 e parece ser bastante promissor. Aqui, se as pretas se defenderem corretamente, esse ataque ele simplesmente ele prova ser inócuo, sem nenhum efeito. Aqui novamente o lance crítico é jogar rei para H8. E nós veremos o porquê rei H8 e não rei G8. As brancas continuam tentando eliminar o defensor de H7. G5, cavalo H5, torre por H5, GH5, torre H1. Parece bastante assustador para as pretas, mas as pretas têm uma defesa, que é a torre G8. Torre por H5, torre G7, e as pretas não têm nada que se preocuparem, porque H7 está bem defendido, e aqui as pretas têm uma melhor estrutura de peões. Então, na verdade, aqui as pretas estão bem melhores do que as brancas. Notem que, se aqui as pretas jogarem rei G8, torre por G8, e não será mais possível. Então, por isso, rei H8 é o lance crítico nessa posição. Então, como nós vimos, após essa oferta de troca de bispos, o lance crítico é cavalo por E4. Aqui, na época, as pretas não tinham ciência, não tinham conhecimento desse lance, cavalo E4. E elas cometeram um erro crasso, tá? Isso é uma partida que vocês podem memorizar, porque se o adversário de vocês cometer o mesmo erro durante a partida, vocês podem estarem certos de que a vitória é líquida e certa. Bispo por H6. É um erro gravíssimo.
e nós veremos por que o ataque das brancas agora é um ataque inexorável. Bispo H6, Dama H6, Rei por C3, tentando tornar a estrutura de peões das brancas um pouco pior. Só que o ataque das brancas é tão forte que elas simplesmente não se importam em recuperar a peça agora. Elas continuam com seu ataque, tentando remover o defensor de H7. G5, um ótimo lance. Exclama 2 vezes esse lance. Poderíamos até dizer que esse lance exclama 3 vezes. Cavalo H5. Agora vocês conseguem, vou dar 1 minuto para vocês tentarem encontrar o próximo lance das brancas. Vocês podem pausar o vídeo. Ok. O lance das brancas em seguida é torre por H5. Um lance belíssimo. G por H5. E as brancas continuam o seu ataque sobre H7. Torre H1. Dama C8. Esse lance ele visa defender o ponto H7, porque as pretas elas percebem que após torre toma H5, o único lance defensivo é bispo G5. Se eliminar o bispo, precisa ter uma outra peça defendendo esse bispo, que no caso seria Dama C8 vindo para F5. Aqui, se as pretas jogarem F6, né, tentando se defenderem, existe também um outro recurso para as brancas que é G6 direto. H toma G6, Dama toma G6, cheque, Rei H8, Torre H5, mate. Então as pretas jogaram Dama C8, Torre toma H5, Bispo F5, E por F5, Torre C2, para desviar o cavalo da defesa de F5, cavalo toma C2, Dama F5 e G6. Aqui as pretas abandonaram. Por que elas abandonaram? Porque se Dama toma G6, Torre G5, ganhando a Dama, e as pretas estão perdidas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu farei um outro vídeo continuando o nosso estudo sobre a variante dragão siciliana, o ataque iugoslavo. Muito obrigado.